O milionário negro descobre vazamento radioativo enquanto o mendigo negro enfrenta tragédia. Nunca imaginei que a vida de Rafael, o milionário negro conhecido pelo seu império bilionário, pudesse besabar numa única noite e de um jeito tão assustador que parecia coisa de filme. Entre carros de luxo, festas badaladas e contatos nas alturas, seu mundo perfeito foi invadido por um segredo sombrio. Um vazamento radioativo na usina de Natan. Um nome que passou a reverberar nos sussurros de quem sabe que algo muito grave está acontecendo. O choque? Esse mesmo vazamento pode estar ligado a operações secretas, envolvendo o governo, num momento em que a tensão entre Irã e Israel não para de crescer. No escritório gigante de Rafael, a luz fria piscava enquanto ele encarava, imóvel, as imagens que acabara de receber. Tela cheia de gráficos coloridos e uma mapa com manchas verdes e vermelhas que denunciavam radiação, algo letal, silencioso, invisível. Ele sentiu o peito apertar, um nó subindo. Para ele, o mundo já tão cruel ameaçava uma nova destruição. Mas Amir não era só um rosto esquecido na multidão. Ele guardava um segredo, um pedaço do passado que, se revelado, poderia tirar à luz toda a podridão que escorria do governo e das grandes empresas poderosas. Palavras que deviam ser ditas e não ousam sair. Mas como abrir a boca quando se está sozinho, sem ninguém para ouvir? Rafael estava determinado. Já não podia se contentar com o luxo e o silêncio. Cada segundo que passava poderia ser fatal. Ele sabia que a contagem regressiva para uma crise sem precedentes já tinha começado, mas enfrentaria inimigos invisíveis, ameaças veladas em corredores frios. As ameaças eram reais, diretas, e não eram apenas políticas, eram pessoais. Do outro lado, Amir lutava contra o próprio corpo, que consentia lentamente com as feridas do abandono. Ele viu as manchetes, ouviu as conversas amedrontadas nas calçadas. Por que não havia ninguém para cuidar de quem não tinha voz? E se os dois estavam longe, mas ligados por um fio tênue e perigoso? Dois homens tão diferentes, carregando verdades que poderiam mudar tudo. No meio desse cenário caótico, uma pergunta cortava o silêncio como uma faca. Será que eles iriam se encontrar? Unir forças contra o relógio que apertava o pescoço do mundo? Ou continuariam presos nos seus próprios medos, olhando para o abismo sem agir? Enquanto a cidade se silenciava, esperando o próximo tremor, um estalo no escuro indicava que o inesperado estava prestes a acontecer. Algo à espreita, pronto para virar a história de cabeça para baixo. Rafael e Amir estavam em rota de colisão, mas dessa vez seria para salvar ou para afundar de vez? Ninguém sabia. Só restava esperar e preparar o coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade parecia suspensa no tempo, mas a tensão era palpável no ar. Rafael estava sentado em sua mesa, as luzes tremeluzindo, como se quisessem avisar que algo rumava para o desastre. Ele olhava para a tela,
absorvendo a gravidade das informações. Mas algo começou a se agitar dentro dele. Estava claro que o relógio contava contra ele. Ele precisa agir. Enquanto isso, Amir, ao passar por um beco, sentiu a água gelada do ralo escorrendo por seus pés. Ele se espremia entre os restos da sociedade, tentando encontrar um abrigo em meio ao lixo e ao abandono. Com o coração pesado, pensou nas vozes que nunca foram ouvidas. Então grito cortou a noite fria. Alguém ajuda! Instintivamente Amir correu na direção do som. Ao se aproximar, ele viu um grupo de pessoas cercando um corpo caído no chão. Suas expressões eram de horror, e ele sentiu um aperto no estômago. O homem não se movia. Uma mulher que estava entre os presentes começou a chorar, seu grito cortando o silêncio da noite. Ele sabia demais! Ele descobriu o que estava acontecendo na usina! Agora, as palavras ecoavam na mente de Amir. O amigo sempre falara sobre corrupção, sobre ligações entre o governo e a usina. Pensa que tinha informações que poderiam fazer a diferença. E agora ele estava morto. O choque percorreu Rafael quando ouviu o alvoroço nas ruas. Enquanto ele olhava pela janela de seu escritório, a cena toda parecia um filme de terror. Amir, rodeado pela multidão em desespero, tinha o olhar perdido, como se o próprio mundo estivesse ruindo à sua volta. Neste momento, Rafael sentiu uma conexão inexplicável, como se fosse parte desse caos. A espiral de segredos começava a girar. De repente, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Um helicóptero começou a sobrevoar a área, lançando um holofote que iluminou a cena. A multidão começou a se dispersar em pânico. E em meio ao tumulto, Amir viu Rafael na janela, a expressão severa. As lembranças de sua infância passaram rápido pela mente dele. Ele desejou que existisse um caminho que os unisse novamente. Com um impulso incontrolável, Amir gritou para Rafael, seu coração batendo forte. Você tem que vir até aqui! Eles sabem de tudo! Mas quem eram eles? Rafael franziu a testa. Era a primeira vez que via alguém tão próximo dele. Alguém que poderia conhecê-lo de antes, clamando por ajuda. O que mais estava escondido sob a superfície? No instante seguinte, a terra tremeu. Um estrondo violento ecoou pela cidade. Rafael correu para fora, enquanto Amir olhava em volta, confuso e aterrorizado. As ruas se tornaram um campo de batalha. Vidros estourando, gritos em resposta à explosão que ecoou, clarões de luz cortando o céu. A sua realidade estava mudando. No meio do tumulto, Amir pegou a mão de Rafael, arrastando-o para mais perto. Você não sabe de tudo. Temos que expor essa verdade. A urgência na voz de Amir carregava um peso que não podia ser ignorado. Rafael estava sobrecarregado. Poderia ser verdade? Estariam ligados por um mistério maior? Então, a reviravolta aconteceu. Um homem no meio da multidão gritou que o vazamento na usina era apenas uma parte de um plano muito maior. E a máscara de Rafael, o homem de sucesso, começou a desmoronar. O que ele sabia? O que estava escondido atrás de sua fortuna? Amir encarou Rafael e, pela primeira vez, viu o homem que ele nunca poderia imaginar. Rafael entrou em colapso. O caos da cidade refletindo a tempestade dentro dele. Ele estava prestes a descobrir que o mais profundo abscesso dentro de sua vida não era externo, era dentro dele. O que seria necessário para unir esses dois mundos diferentes?
A pergunta ecoava nas mentes de ambos, enquanto o destino da cidade se desenrolava em uma corrida contra o tempo. E assim, enquanto a cidade se despedaçava, a verdade estava prestes a emergir, levando consigo segredos que poderiam revirar tudo. O próximo movimento de Rafael seria fundamental. Mas estaria ele preparado para enfrentar o que estava por trás de sua própria sombra? Rafael entrou em colapso, o caos da cidade refletindo a tempestade dentro dele. Ele estava prestes a descobrir que o mais profundo abscesso dentro de sua vida não era externo, era dentro dele. O que seria necessário para unir esses dois mundos diferentes? A pergunta ecoava nas mentes de ambos, enquanto o destino da cidade se desenrolava em uma corrida contra o tempo. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Rafael sentiu um frio na espinha. Um grito ecoou, mais alto que o estrondo. "É a usina!" Alguém na multidão gritava. "Estão se destruindo!" O pânico aumentava. O que mais estava acontecendo? Eles não podiam estar falando da usina. Amir puxou Rafael pela mão, os olhos fixos na multidão que agora se dispersava em tumulto. O ar estava pesado, as faces pálidas e o som de sirene se multiplicava. "Temos que ir!" Amir implorou, sentindo que o tempo estava se esgotando. Mas algo no olhar de Rafael dizia que ele estava preso em seus próprios pensamentos. "Precisamos esclarecer tudo sobre o que ele sabia." Amir estava quase gritando, mas Rafael parecia distante, como se estivesse tentando montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. E, de repente, uma sirene aguda soou mais perto, trazendo-o de volta à realidade. E foi naquele momento que de uma esquina algo chocante aconteceu. Um grupo de homens, uniformizados e armados, surgiu. Eles estavam no centro do tumulto, parecendo tão fora de lugar quanto um ladrão em um altar. As máscaras cobrindo seus rostos brancos mostravam os olhos frios. A tensão elétrica no ar era palpável. "Voltem para casa!" eles gritaram. "Isto não é seguro!" As pessoas começaram a gritar. Amir sentiu o sangue gelar. Era como se o controle da cidade estivesse passando para mãos desesperadas. Mas então, um homem, no meio daquele grupo armado, fez algo inesperado. Ele removeu a máscara e, olhando diretamente nos olhos de Rafael, soltou uma frase que paralisou o tempo. "Adeus, irmão!" Os corações de Rafael e Amir dispararam como se estivéssemos ouvindo o eco de uma explosão. Um irmão? O que isso significava? Rafael esfregou os olhos tentando entender. Ele não tinha irmãos. Pelo menos, não que soubesse. "O que você está dizendo?" Rafael gritou, quase incredulamente. O homem com os olhos fixos não respondeu. O pânico na multidão aumentou. Barulho de tiros. O chão tremeu novamente enquanto as pessoas corriam. O que estava acontecendo? O caos voraz que engolia tudo se intensificou. O calor, a fumaça, os gritos, tudo se misturava em uma sinfonia ensurdecedora. Amir, agora completamente apavorado, olhou para Rafael. O que ele sabia? Rafael manteve os olhos fixos no homem, paralisado. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, revelando que ele tinha uma história desconhecida, uma raiz enterrada, bem ali à vista de todos. A verdade ardia nos olhos de um desconhecido que poderia de fato ser parte de sua própria história. Então, em meio ao caos, Amir sentiu um puxão em seu coração. "Precisamos descobrir o que está acontecendo, Rafael." "A usina, isso está ligado a tudo." Ele tentava fazer Rafael voltar à realidade, mas Rafael estava preso na revelação.
Sua vida, seu controle, tudo se desfez. Antes que eles pudessem reagir, um ruído ensurdecedor cortou o ar novamente, seguido de outra explosão, e o chão tremeu com uma força ainda maior. O escuro começou a engolir a cidade, e uma pergunta aterradora se formou na mente de Amir. O que ainda estavam escondendo? E mais importante, o que mais Rafael não sabia sobre seu próprio passado? Por um momento, tudo parou. As luzes foram extintas e no fundo da escuridão, uma nova realidade estava prestes a ser revelada. Oh, adeus, irmão! Essas palavras ecoavam em sua mente, preenchendo-o com um misto de confusão e raiva. Quem era aquele homem? E o que significava para sua vida? No meio do tumulto, Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. Rafael, precisamos sair daqui! Amir gritou, suas mãos tremendo enquanto o pânico tomava conta da situação. No entanto, Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, uma nova explosão ecoou, mais próxima do que a anterior. O chão tremeu novamente e a multidão gritou em desespero. As luzes começaram a piscar e, em um instante, tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade como um manto escuro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, um efeito dominó de medo e desespero. Rafael finalmente se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. Vamos! Gritou, e juntos eles começaram a correr, desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava com tantos pensamentos na cabeça que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. Você precisa me ouvir, Amir disse, a voz trêmula. O que aquele homem disse? Ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina. Mas Rafael ainda se sentia perdido. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma onda de memória batendo à porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância. Algo que ele havia enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai. Suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou. Um arrepio percorreu sua espinha. Oh, não! Sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele, preocupado. Do que você está falando? Meu pai, ele trabalhou na usina. Ele sabia sobre algo. Uma grande mentira. A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso. Mas agora, cada peça no quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente, o olhar fixo em Rafael. Ele mentiu para você. Todo o seu sucesso é baseado em mentiras. Ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. O mundo de Rafael estava desmoronando, e a revelação começou a cortar como uma faca afiada. Amir tentou interrompê-lo, mas Rafael estava em sua própria missão agora. Ele sabia que não poderia mais ser apenas um espectador. Se eu me levantar, o que mais posso perder? Pensou, enquanto encarava o homem, decidido a descobrir a verdade. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma nova explosão aconteceu, dessa vez mais próxima. A fumaça e a poeira cobriram o ar, e no meio da confusão, o homem finalmente se revelou ao mundo, o gesto final de um traidor.
Naquele instante, o mistério foi revelado. Ele não era apenas um desconhecido, mas um agente do governo. Alguém que tinha laços diretos com os segredos que a usina escondia. O peso da traição caiu sobre Rafael como uma rocha. Ele não apenas estava lidando com a morte do seu amigo de infância, mas agora sua própria Fá, Amir, estava ao seu lado, sem saber que a verdade poderia ser ainda mais sombrio do que imaginava. O que ele não sabia sobre Rafael? O que mais estava escondido sob aquela superfície polida de sucesso e riqueza? O homem, no meio da confusão, olhou diretamente para Rafael e suas palavras ressoaram no ar. Você pode ser o único que pode expor isso. É a sua chance de se redimir. E assim, o que poderia ser uma simples noite de desespero se transformou em algo muito maior. Algo que prometia mudar tudo. Enquanto o caos se espalhava por toda a cidade, Rafael e Amir estavam prestes a enfrentar não apenas os segredos da usina, mas também os segredos que poderiam desmantelar suas vidas. O que mais a cidade escondia? E, acima de tudo, a verdade os libertaria ou os destruiria completamente? O silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. Caos se espalhou como fogo, e Rafael sentiu seu coração acelerar ao perceber o homem sem máscara, que havia revelado um laço que ele sequer sabia que era. E o que significava para sua vida? Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. Rafael, precisamos sair daqui! Amir gritou, suas mãos tremendo enquanto o pânico tomava conta da situação. Mas Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, uma nova explosão ecoou, mais próxima do que a anterior. O chão tremeu novamente, e a multidão gritou em desespero. As luzes começaram a piscar, e em um instante tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade como um manto escuro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, um efeito dominó de medo e desespero. Rafael finalmente se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. "Vamos!" gritou, e juntos eles começaram a correr, desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava com tantos pensamentos na cabeça que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. "Você precisa me ouvir!" Amir disse, a voz trêmula. O que aquele homem disse? Ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina. Mas Rafael ainda se sentia perdido. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma onda de memória batendo à porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância. Algo que ele havia enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai, suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou. Um arrepio percorreu sua espinha. "Oh, não!" sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele, preocupado. "Do que você está falando?" "Meu pai, ele trabalhou na usina. Ele sabia sobre algo. Uma grande mentira." A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso. Mas agora, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente. O olhar fixo em Rafael. "Ele mentiu para você.
todo seu sucesso é baseado em mentiras. Ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. O mundo de Rafael estava desmoronando. E a revelação começou a cortar como uma faca afiada. Amir tentou interrompê-lo, mas Rafael estava em sua própria missão agora. Ele sabia que não poderia mais ser apenas o espectador. Se eu me levantar, o que mais posso perder? Pensou, enquanto encarava o homem, decidido a descobrir a verdade. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma nova onda de sirenes ecoou pelas ruas, e Amir sentiu um choque atravessar seu corpo. O homem, reconhecido agora como um agente do governo, levantou a mão e disparou uma arma. O tiro ecoou pelo ar, e um grito rasgou a noite. Não foi de um estranho, mas de Amir. Ele se inclina para frente, atingido. Rafael ficou paralisado, o olhar fixo em Amir, agora caindo no chão. A expressão misturada entre surpresa e dor. O caos se instalou. As pessoas começaram a correr ainda mais, mas Rafael estava imóvel, sentindo que o mundo tinha desacelerado. Amir estava aos seus pés, seus olhos se fechando devagar. O agente se virou para Rafael, um sorriso cruel se expandindo em seu rosto. Você viu seu amigo morrer por um segredo que nem sabe que possui, ele disse, sua voz cheia de veneno. Agora, você precisa decidir. O que fará com isso? A dor de perder Amir era um ponteiro perfurando seu coração. Ele não apenas estava perdendo um amigo, mas a possibilidade de descobrir a verdade. O homem sem máscara fez um gesto e se afastou lentamente, misturando-se à multidão em desespero. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés, não mais só pela explosão, mas pelo peso do que tinha acabado de acontecer. Agora, Rafael precisava lidar não apenas com os segredos que cercavam sua família, mas também com a culpa de não conseguir proteger seu amigo. O que exatamente Amir sabia? O que mais havia sido deixado de lado? As palavras do agente ecoavam em sua mente. E tudo começava a se desfazer. A cidade ao redor dele estava se transformando em um. Não era apenas sobre ele mais. Era um chamado. Com o coração pesado, Rafael percebeu que ele era o único que poderia expor a verdade. Mas o que exatamente era essa verdade? O que mais ele estava prestes a descobrir? E a que preço? A cidade estava envolta em fumaça e sombras, e Rafael sabia que a batalha estava apenas começando. O silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. O caos se espalhou como fogo, e Rafael sentiu seu coração acelerar ao perceber o homem sem máscara, que havia revelado um laço que ele sequer sabia que existia. Adeus, irmão. Essas palavras ecoavam em sua mente, preenchendo-o com um misto de confusão e raiva. Quem era aquele homem? E o que significava para sua vida? Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. Rafael, precisamos sair daqui! Amir gritou, suas mãos tremendo enquanto o pânico tomava conta da situação. Mas Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, uma nova explosão ecoou, mais próxima do que a anterior. O chão tremeu novamente e a multidão gritou em desespero. As luzes começaram a piscar e, em um instante, tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade como um manto escuro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, um efeito dominó de medo e desespero. Rafael finalmente se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. "Vamos!" gritou, e juntos eles começaram a correr,
desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava com tantos pensamentos na cabeça que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. Você precisa me ouvir, Amir disse, a voz trêmula. O que aquele homem disse? Ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina. Mas Rafael ainda se sentia perdido. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma onda de memória batendo à porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância. Algo que ele havia enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai, suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou. Um arrepio percorreu sua espinha. Oh, não! Sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele, preocupado. Do que você está falando? Meu pai, ele trabalhou na usina. Ele sabia sobre algo. Uma grande mentira. A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso. Mas agora, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente. O olhar fixo em Rafael. Ele mentiu para você. Todo o seu sucesso é baseado em mentiras. Ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. O mundo de Rafael estava desmoronando e a revelação começou a cortar como uma faca afiada. Amir tentou interrompê-lo, mas Rafael estava em sua própria missão agora. Ele sabia que não poderia mais ser apenas um espectador. Se eu me levantar, o que mais posso perder? Pensou enquanto encarava o homem, decidido a descobrir a verdade. E foi nesse momento que tudo mudou. Enquanto Rafael e Amir trocavam palavras tensas, um barulho crescente começou a dominar o ar. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite, seguido por um clarão ofuscante. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente, e uma onda de energia devastadora irrompeu pela cidade. Antes que conseguissem entender o que estava acontecendo, uma enorme explosão irrompeu da usina, erguendo uma coluna de fumaça e escombros que se espalhou como uma nuvem negra, engolindo tudo em seu caminho. No meio do caos, Rafael olhou para o céu, sem saber se o que estava vendo era real. Um objeto enorme começou a despencar em direção a eles, e a única coisa que pôde fazer foi puxar Amir para o lado, buscando uma proteção instintiva. Mas o impacto foi devastador. O estrondo abafou os gritos e a poeira. Ele se levantou, a cabeça repleta de confusão, tentando entender o que tinha acontecido. O que antes era uma cidade vibrante, agora parecia um cenário de um filme de terror. O que sobrou do prédio da usina estava em ruínas, enquanto as sirenes ecoavam pela cidade. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura se levantou dos escombros. Era o homem sem máscara. Ele havia sobrevivido à explosão, ainda portando aquele sorriso arrogante. Eu sabia que seriam você e ele, disse com um ar de satisfação. A verdade está enterrada a fundo, mas você está mais próximo do que pensa. Mas assim que ele falou, uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele sacudiu a cabeça e Rafael percebeu uma marca em seu pescoço, um símbolo familiar que lhe era muito próximo. Era o mesmo que seu pai carregava. O homem sem máscara começou a convulsionar.
antes de cair ao chão. O coração de Rafael parou. O que isso significava? O que estava acontecendo? Amir correu até eles, seus olhos cheios de pânico. Precisamos sair daqui, Rafael, agora! Mas Rafael estava hipnotizado. Ele não podia se afastar. O que estava vendo mudava tudo novamente. O que mais ele não sabia sobre a sua família, sobre sua própria história? O homem tinha se revelado, sim, mas agora a pergunta que ecoava na mente dele era terrível. Como essa figura estava relacionada ao seu pai? E o que mais estava escondido sob a superfície do seu mundo perfeito? Antes de conseguir formular qualquer pensamento, uma nova sombra se formou sobre eles. Um novo grupo emergiu da fumaça, e Rafael sentiu um frio na barriga. Seriam aliados ou inimigos? O que eles queriam? O destino da cidade agora mais uma vez parecia desmoronar. E o coração de Rafael disparava, pois tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sua vida estava prestes a ser virado do avesso. O silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. O caos se espalhou como fogo, e Rafael sentiu seu coração acelerar ao perceber o homem sem máscara, que havia revelado um laço que ele sequer sabia que existia. Adeus, irmão. Essas palavras ecoavam em sua mente, preenchendo-o com um misto de confusão e raiva. Quem era aquele homem? E o que significava para sua vida? Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. Rafael, precisamos sair daqui! Amir gritou, suas mãos tremendo, enquanto o pânico tomava conta da situação. Mas Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, uma nova explosão ecoou, mais próxima do que a anterior. O chão tremeu novamente e a multidão gritou em desespero. As luzes começaram a piscar e, em um instante, tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade com um manto escuro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, o efeito dominó de medo e desespero. Rafael finalmente se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. "Vamos!" gritou, e juntos eles começaram a correr, desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava com tantos pensamentos na cabeça que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. "Você precisa me ouvir", Amir disse, a voz trêmula. "O que aquele homem disse? Ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina." Mas Rafael ainda se sentia perdido. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma onda de memória batendo à porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância, algo que ele havia enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai, suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou, um arrepio percorreu sua espinha. "Oh, não!" sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele, preocupado. "Do que você está falando?" "Meu pai, ele trabalhou na usina." Ele sabia sobre algo, uma grande mentira. A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso. Mas agora, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente, o olhar fixo em Rafael. "Ele mentiu para você.
todo seu sucesso é baseado em mentiras. Ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. O mundo de Rafael estava desmoronando, e a revelação começou a cortar como uma faca afiada. Amir tentou interrompê-lo, mas Rafael estava em sua própria missão agora. Ele sabia que não poderia mais ser apenas um espectador. Se eu me levantar, o que mais posso perder? Pensou enquanto encarava o homem, decidido a descobrir a verdade. E foi nesse momento que tudo mudou. Enquanto Rafael e Amir trocavam palavras tensas, um barulho crescente começou a dominar o ar. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite, seguido por um clarão ofuscante. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente, e uma onda de energia devastadora irrompeu pela cidade. Antes que conseguissem entender o que estava acontecendo, uma enorme explosão irrompeu da usina, erguendo uma coluna de fumaça e escombros que se espalhou como uma nuvem negra, engolindo tudo em seu caminho. No meio do caos, Rafael olhou para o céu, sem saber se o que estava vendo era real. Um objeto enorme começou a despencar em direção a eles, e a única coisa que pôde fazer foi puxar Amir para o lado, buscando uma proteção instintiva. Mas o impacto foi devastador. O estrondo abafou os gritos e a poeira cobriu a tudo. Rafael se viu caindo, girando em meio à destruição. Quando o silêncio finalmente voou, o que sobrou do prédio da usina estava em ruínas, enquanto as sirenes ecoavam pela cidade. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura se levantou dos escombros. Era o homem sem máscara. Ele havia sobrevivido à explosão, ainda portando aquela expressão arrogante. Eu sabia que seriam você e ele, disse com um ar de satisfação. A verdade está enterrada fundo, mas você está mais próximo do que pensa. Mas assim que ele falou, uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele sacudiu a cabeça e Rafael percebeu uma marca em seu pescoço, um símbolo familiar que lhe era muito próximo. Era o mesmo que seu pai carregava. O homem sem máscara começou a convulsionar antes de cair ao chão. O coração de Rafael parou. O que isso significava? O que estava acontecendo? Amir correu até eles, seus olhos cheios de pânico. Precisamos sair daqui, Rafael! Agora! Mas Rafael estava hipnotizado. Ele não podia se afastar. O que estava vendo mudava tudo novamente. O que mais ele não sabia sobre a sua família, sobre sua própria história? O homem tinha se revelado, sim, mas agora a pergunta que ecoava na mente dele era terrível. Como essa figura estava relacionada ao seu pai? E o que mais estava escondido sob a superfície do seu mundo perfeito? Antes de conseguir formular qualquer pensamento, uma nova sombra se formou sobre eles. Um novo grupo emergiu da fumaça, e Rafael sentiu um frio na barriga ao ver uma figura familiar se aproximando. Não era apenas um membro da multidão, mas seu próprio pai. Ele estava ali, envolto em sujeira e poeira, olhos cheios de algo que Rafael nunca tinha visto antes. Medo e desespero. Consegue ouvir? Ele gritou, a voz rouca. Eles estão vindo! A verdade não deve sair! A expressão de Rafael mudou de choque para horror. O que seu pai estava fazendo aqui? O que ele sabia? Por que parecia tão apavorado? E em um instante que parecia congelar o tempo, o homem sem máscara olhou para o pai de Rafael e murmurou: você entregou tudo, mas ainda há um jeito. Eles não podem saber que você está aqui. A cidade ao redor deles tornou-se um cenário de pesadelo. Gritos,
sirenes e essa revelação devastadora pairando no ar. O pai de Rafael estava ligado a tudo isso. Ele era parte do segredo. O peso das palavras deixadas no ar rasgou Rafael em pedaços. O que ele realmente sabia e por que não contou? Nesse instante, todo o passado, todo o sofrimento que ele carregou em silêncio parecia voltar em forma de um punhal perfurante. As peças do quebra-cabeça estavam derrubando muros construídos durante anos. Rafael sentiu a pressão de um mundo prestes a desmoronar novamente. O que mais seu pai havia escondido? E mais importante, a que custo? A fumaça e a sujeira o cercavam, misturadas com a tensão incontrolável do momento. A cidade estava em chamas. Mas em quem Rafael poderia confiar se toda a sua vida até então pudesse ser uma mentira? O silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. O caos se espalhou como fogo, e Rafael sentiu seu coração acelerar ao perceber o homem sem máscara, que havia revelado um laço que ele sequer sabia que existia. Adeus, irmão. Essas palavras ecoavam em sua mente, preenchendo-o com um misto de confusão e raiva. Quem era aquele homem e o que significava para sua vida? Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. Rafael, precisamos sair daqui, Amir gritou, suas mãos tremendo, enquanto o pânico tomava conta da situação. Mas Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, mais explosões ecoaram, agora mais próximas. O chão tremeu novamente e a multidão gritou. As luzes começaram a piscar e, num instante, tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade como um manto negro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, causando uma onda de medo e desespero. Finalmente, Rafael se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. Vamos! Gritou, e juntos eles começaram a correr, desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava tão confuso que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. Você precisa me ouvir, Amir disse, sua voz trêmula. O que aquele homem disse, ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina. Mas Rafael ainda se sentia perdido, e foi nesse momento que a verdade começou a emergir, uma onda de memória batendo a porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância, algo que ele tinha enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai, suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou, um arrepio percorreu sua espinha. Oh, não! May! Sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele preocupado. Do que você está falando? Meu pai. Ele trabalhou na usina. Ele sabia sobre algo. Uma grande mentira. A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso. Mas agora, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente. O olhar fixo em Rafael. Ele mentiu para você! Todo o seu sucesso é baseado em mentiras! Ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. A cidade inteira parecia vibrar com o impacto das palavras. Rafael sentiu seu estômago revirar.
Ele sabia que havia um peso de verdade ali, escondido sob camadas de conforto e riqueza. E então, tudo mudou. A fumaça da usina se espalhou e uma figura surgiu no meio do caos. Não era apenas mais um agente ou um membro da multidão, mas uma mulher, coberta de sujeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Rafael!" ela gritou, sua voz cortando como uma faca. "Sou eu, sua mãe!" As palavras a atingiram como um golpe. Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. "Mamãe, você está viva!" Seu coração disparou. Ele não via sua mãe desde que era criança. As lembranças eram nebulosas e confusas. "Eu não tive escolha. Eles me forçaram a fugir, me esconder. Não podia deixar você saber a verdade." Seus olhos estavam cheios de desespero e dor. Seu pai esteve envolvido em algo muito maior. O que ele fez levou a isso. Rafael se despedaçou por dentro. O homem que ele admirava, que sempre foi seu herói, agora era um traidor? O que mais estava oculto? Amir olhou para Rafael, assombrado pela revelação. "O que ela quer dizer com isso?" Ele sussurrou, sem saber a resposta. O tempo parecia congelar enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma horrível. O homem sem máscara sorriu ao ver a reação de Rafael. "Agora você sabe. A verdade não pode ser escondida para sempre." A multidão estava em pânico. Sirenes cortavam o ar e o desespero aumentava. A verdade era como uma bomba prestes a explodir. E Rafael estava no centro dela. Ele sentia o peso do mundo sobre seus ombros, entorpecido pela dor. "Por que você não me disse?" Rafael gritou, sua voz ecoando entre as explosões. "O que mais você escondeu, mamãe?" Mas a resposta nunca chegou. A fumaça se espalhou e a mulher começou a se afastar. Parecia que diversos grupos armados se aproximavam, e os olhos de Rafael se arregalaram ao ver algo aterrador. Outro grupo de homens sem máscara, combinando com os que estavam na cena do terror. Eles eram os verdadeiros responsáveis pelo que estava acontecendo. "Não!" Rafael gritou, sua angústia enraivecendo. Ele não sabia o que fazer. De uma fração de segundo, tudo parecia estar se desmoronando sobre ele. O que mais poderia estar escondido? O que mais ele não sabia sobre sua família? A cidade estava em chamas, e ele estava preso no meio de uma mentira monumental. Enquanto olhava para sua mãe, seus sentimentos mudaram novamente, entre amor e traição. Uma sensação de urgência o invadiu. "Amir, precisamos descobrir tudo agora." E enquanto se preparavam para sair, Rafael tinha uma certeza. A verdade que eles estavam prestes a descobrir mudaria tudo mais uma vez. E ele não conseguiria escapar daquela noite sem consequências devastadoras. O silêncio ensurdecedor tomou conta da cidade. O caos se espalhou como fogo, e Rafael sentiu seu coração acelerar ao perceber o homem sem máscara, que havia revelado um laço que ele sequer sabia que existia. "Adeus, irmão." Essas palavras ecoavam em sua mente, preenchendo-o com um misto de confusão e raiva. Quem era aquele homem? E o que significava para sua vida? Amir puxou Rafael para longe, mas ele estava paralisado. "Rafael, precisamos sair daqui!" Amir gritou, suas mãos tremendo, enquanto o pânico tomava conta da situação. Mas Rafael estava preso em suas próprias emoções. Era como se o mundo tivesse desacelerado, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam ao seu redor. De repente, mais explosões ecoaram, agora mais próximas.
O chão tremeu novamente e as luzes começaram a piscar e, num instante, tudo estava prestes a desabar. Uma fumaça densa começou a subir da direção da usina, cobrindo a cidade como um manto negro. Os gritos se tornaram mais frenéticos, causando uma onda de medo e desespero. Finalmente, Rafael se mexeu, sacudido pela urgência na voz de Amir. "Vamos!" gritou, e juntos eles começaram a correr, desviando da multidão em pânico. Mas o que havia acontecido? Rafael estava tão confuso que mal conseguia processar a cena à sua frente. O que aquele homem queria dizer? O que ele sabia sobre seu passado? Quando eles se afastaram do centro do tumulto, Amir puxou Rafael para um canto escuro, longe das luzes e dos gritos. "Me precisa me ouvir", Amir disse, sua voz trêmula. "O que aquele homem disse? Ele deve estar ligado ao que está acontecendo. Precisamos descobrir mais sobre a usina." Mas Rafael ainda se sentia perdido, e foi nesse momento que a verdade começou a emergir, uma onda de memória batendo à porta de sua mente. Imagens nebulosas de sua infância, algo que ele tinha enterrado profundamente. Ele se lembrou de seu pai, suas conversas sobre a usina, o que sempre era murmurado por trás das portas fechadas. Rafael parou. Um arrepio percorreu sua espinha. "Oh, não!" sussurrou ele, seu rosto empalidecendo. Amir olhou para ele, preocupado. "Do que você está falando?" "Meu pai, ele trabalhou na usina. Ele sabia sobre algo, uma grande mentira." A voz de Rafael se quebrou. Ele não sabia até que ponto estava ligado a tudo isso, mas agora, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar de forma alarmante. Um grito rompeu a ligação entre eles. O homem sem máscara estava agora se aproximando da multidão novamente, o olhar fixo em Rafael. "Ele mentiu para você. Todo o seu sucesso é baseado em mentiras", ele gritou, provocando uma nova onda de desespero. A cidade inteira parecia vibrar com o impacto das palavras. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que havia um peso de verdade ali, escondido sob camadas de conforto e riqueza. E então, tudo mudou. A fumaça da usina se espalhou e uma figura surgiu no meio do caos. Não era apenas mais um agente ou um membro da multidão, mas uma mulher, coberta de sujeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Rafael", ela gritou, sua voz cortando como uma faca. "Sou eu, sua mãe." As palavras a atingiram como um golpe. Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. "Mamãe, você está viva?" Seu coração disparou. Ele não via sua mãe desde que era criança. As lembranças eram nebulosas e confusas. "Eu não tive escolha. Eles me forçaram a fugir, me esconder. Não podia deixar você saber a verdade." Seus olhos estavam cheios de desespero e dor. Seu pai esteve envolvido em algo muito maior. O que ele fez levou a isso. Rafael se despedaçou por dentro. O homem que ele admirava, que sempre foi seu herói, agora era um traidor. O que mais estava oculto? Amir olhou para Rafael, assombrado pela revelação. "O que ela quer dizer com isso?" Ele sussurrou, sem saber a resposta. O tempo parecia congelar, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma horrível. O homem sem máscara sorriu ao ver a reação de Rafael. "Agora você sabe. A verdade não pode ser escondida para sempre." A multidão estava em pânico. Sirenes cortavam o ar e o desespero aumentava. A verdade era como uma bomba prestes a explodir, e Rafael estava no centro dela. Ele sentia o peso do mundo sobre seus ombros, entorpecido pela dor. "Por que você não me disse?"
Rafael gritou, sua voz ecoando entre as explosões. O que mais você escondeu, mamãe? Mas a resposta nunca chegou. A fumaça se espalhou e a mulher começou a se afastar. Parecia que diversos grupos armados se aproximavam, e os olhos de Rafael se arregalaram ao ver algo aterrador. Outro grupo de homens sem máscara, combinando com os que estavam na cena do terror. Eles eram os verdadeiros responsáveis pelo que estava acontecendo. Não! Rafael gritou, sua angústia enraivecendo. Ele não sabia o que fazer. E uma fração de segundo, tudo parecia estar se desmoronando sobre ele. O que mais poderia estar escondido? O que mais ele não sabia sobre sua família? A cidade estava em chamas, e ele estava preso no meio de uma mentira monumental. Enquanto olhava para sua mãe, seus sentimentos mudaram novamente. Entre amor e traição, uma sensação de urgência o invadiu. Amir! Precisamos descobrir tudo agora! E enquanto se preparavam para sair, Rafael tinha uma certeza. A verdade que eles estavam prestes a descobrir mudaria tudo mais uma vez. De repente, a mudança aconteceu. Antes que pudessem dar mais um passo, um grito cortou o ar. Parem! Uma mulher emergiu do caos, a farda de policiais coberta de sujeira. Era Ana, uma antiga amiga de infância de Rafael, agora detetive. A cidade está em perigo. Ana gritou, ofegante enquanto corria em direção a eles. Rafael sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Mas antes que pudesse perguntar, Ana puxou seu braço, os olhos fixos em Amir. Você! Eu já te vi antes. Temos que ir. Como você sabe quem eu sou? Amir exclamou, incrédulo. E então, a revelação chocante explodiu. Você é irmã dele, Ana disse, apontando para o homem sem máscara. A verdade que vocês buscam não é só sua, é dela também. As palavras ecoaram na mente de Rafael como um sino, cravando-se em seu coração. A confusão o envolveu novamente. Como assim, irmão? Amir era irmão dele. E a cidade? O que mais estava escondido? Antes que ele pudesse processar tudo, um novo estrondo ressoou. E a fumaça subiu ainda mais, aumentando a tensão, deixando todos em estado de alerta. Rafael sentiu que o chão girava, e a verdade, agora mais do que nunca, parecia uma tempestade prestes a desabar. As chamas e a fumaça envolviam a cidade na noite. Um cenário apocalíptico que parecia sair de um pesadelo. Rafael, Amir e Ana estavam paralisados, ainda absorvendo a revelação que mudara tudo. Eu sou sua mãe. As palavras ecoavam na mente de Rafael, cortando como uma faca afiada. O passado que ele pensava saber estava desmoronando à sua frente. Ele olhou para Amir, os olhos cheios de perguntas não formuladas, e então para Ana, que mantinha seu olhar firme. Precisamos sair dessa! Ana exclamou, percebendo a intensidade do momento. O caos ao redor deles avançava, e o olhar de Rafael se fixou novamente em sua mãe. O que mais você não me contou? Ele tremia, seu coração disparado. A dor da traição estava entrelaçada com a confusão. O que mais está enterrado que pode nos custar a vida? Antes que sua mãe pudesse responder, uma nova explosão sacudiu o espaço, e a fumaça subiu ainda mais densa. A cidade estava prestes a entrar em colapso total. Não podemos ficar aqui! Amir disse, puxando os dois pela mão.
Eles começaram a correr, desviarem-se de destroços e das pessoas em pânico. A adrenalina impulsionava cada movimento. Os gritos das pessoas misturando aos sons ensurdecedores das sirenes. Você precisa entender, Rafael. O que seu pai fez estava além da imaginação. Ele fez escolhas que mudaram nossas vidas para sempre. A voz de sua mãe ecoava em meio à confusão. Mas ele tinha que ouvir. Ele precisava saber, mesmo que fosse difícil. Sabe quantas vidas estão em jogo agora? A determinação cresceu dentro dele. Ele olhou para Amir, então para Ana. Então vamos expor essa verdade. Temos que nos unir. Era a hora de agir. Eles olharam um para o outro, e a centelha de esperança foi reacesa. A vida deles estava entrelaçada com todo esse caos, e agora havia um objetivo a ser alcançado. Correndo em meio à destruição, a conexão entre eles se fortalecia. Rafael podia sentir um novo senso de propósito. Enquanto avançavam, uma nova sombra surgiu à frente. "Eles estão vindo!" Ana gritou. A aproximação de homens armados, com máscaras e uniformes táticos, deixou o grupo paralisado. "Cuidado!" Amir alertou, o medo subindo, como um arrepio pela espinha deles. "Rafael!" Chamaram juntos, e ele se concentrou em sua mãe. Sua presença um anseio e um peso. "Vamos juntos! Precisamos dar um jeito de parar isso." Ele sentiu o nó na garganta quando entraram em um beco e foram confrontados por duas opções. A saída para o norte parecia cercada, mas a esquerda estava mais aberta. "É aqui!" Amir disse, arrastando os outros para dentro. O beco se estreitava e a pressão aumentava. Rafael podia sentir a batida de seu coração pulsar, uma sinfonia de medo e coragem. Eles deveriam se unir. "Se gritarem, eu te deixo para trás." Um dos homens ameaçou com a voz cortante. Rafael respirou fundo. Sabia que não tinha mais como voltar. "Vamos encarar isso de frente," ele declarou, a determinação transparente nos olhos. "A verdade vencerá. Essa cidade merece saber a verdade." Ele se virou para Amir e Ana, a expectativa refletida em seus rostos. "Estamos juntos." Com um movimento decisivo, eles correram como se nada fosse mais importante. O futuro deles dependia disso. E enquanto a cidade desmoronava, os gritos misturados à fumaça ainda pareciam um eco distante. Rafael sentiu uma onda de força ao lado de Amir e sua mãe. Havia uma chance. Poderiam finalmente desenterrar os segredos enterrados, expor a corrupção e rearquitetar o destino que tanto tentavam controlar. A cidade podia estar em ruínas, mas a luta deles estava apenas começando. Uma sombra pairava sobre o futuro deles, mas na escuridão havia uma luz pulsante, a possibilidade de mudança. Agora, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os